Vistas de cima de um helicóptero ou de um drone, as florestas podem parecer um tapete verde homogêneo e imóvel. Mas, na verdade, toda floresta é uma colcha de retalhos, um mosaico vivo com bolsões de diferentes idades e dinâmicas de crescimento acontecendo. Existem áreas onde árvores jovens disputam espaço em clareiras recentes ao lado de trechos maduros e fechados. Tudo coexistindo no mesmo ecossistema. Essa mistura é resultado de ciclos de distúrbios naturais, como queda de árvores, ventanias, pequenas queimadas, que criam espaços para as renovações. Assim, a floresta se mantém dinâmica. Pequenas parcelas, em vários estágios de sucessão, se espalham de forma irregular pelo terreno. Entender isso ajuda quem projeta agroflorestas, porque mostra que não devemos esperar uniformidade total no sistema. Ao contrário, ele será composto de partes em diferentes fases, cada qual cumprindo um papel no equilíbrio geral. Eu sou a Claire. E eu sou o Zé. E sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta, o seu podcast agroecológico. Vamos dar mais um passo na energia, onde vamos desfazer alguns enganos frequentes e apresentar técnicas que nós aprendemos nos acertos e erros do dia a dia. Em episódios passados, nós aprofundamos bastante os conceitos de estratificação e sucessão. Agora vamos direto às dicas práticas e aos erros comuns relacionados a esses temas, aplicados, claro, aos sistemas agroflorestais. É justamente essa ideia da floresta como um mosaico dinâmico que deve ecoar no nosso planejamento. E agora é hora de encarar o desafio de aplicar este conceito no campo, onde a teoria muitas das vezes esbarra em escolhas práticas e limitações reais. E é nessa tradução do saber para o fazer que alguns deslizes podem comprometer a resiliência e a produtividade do sistema. Para começar, vamos falar para quem quer fazer uma agrofloresta em grande escala, pensando, claro, na produção comercial e na venda. Comece sempre de forma simples e organizada. É empolgante olhar projetos complexos, com dezenas de espécies intercaladas em muitos estratos. Mas implementar isso em grandes áreas logo de cara pode ser extremamente caótico. Um erro comum é tentar imitar um sistema agroflorestal super diverso e intrincado antes de se ter domínio nas práticas de manejo. Para não se perder nem sobrecarregar a equipe, o ideal é iniciar com algo mais enxuto. Por exemplo, trabalhar com 3 estratos principais em cada etapa de sucessão. Escolha um conjunto reduzido de espécies para representar pelo menos 3 dos estratos baixo, médio, alto ou emergentes nas fases iniciais. E faça o mesmo para a fase secundária e assim por diante. Assim, você teria mais ou menos umas 4 a 6 espécies principais compondo o seu sistema inicial. Parece pouco perto do que você vê em agroflorestas avançadas, mas acredite, isso já é bastante para gerir em grandes áreas. Foque em dominar o ritmo de podas, colheitas e replantio com esse desenho mais simples. Observe quanto trabalho é gerado, quanto tempo leva para roçar as espécies de serviço, para colher os seus produtos ou para fazer uma manutenção básica. Aos poucos, conforme ganha experiência e treina pessoas para ajudar, você pode complexar um pouco o consórcio, adicionando mais espécies e estratos, aumentando a biodiversidade do plantio de maneira gradual. Essa abordagem modular evita que o sistema fuja de controle no início ou nos ajuda a ganhar tempo com o problema mais comum, que é achar mão de obra qualificada.
Lembre-se que em agrofloresta, o volume de matéria orgânica produzido e a velocidade de crescimento podem surpreender. Um projeto mais simples facilita aprender a domar essa selva cultivada. Depois, com a equipe aprendendo com o tempo e o solo melhor estruturado, fica muito mais fácil introduzir espécies novas e diversificar o consórcio sem perder a eficiência. Seguindo essa linha de planejamento consciente, um ponto importante é decidir quantas plantas de suporte, as espécies de crescimento rápido para serviços ecológicos, como a adubação verde, sombreamento e estruturação do solo, que você vai ter que usar em grandes densidades. Adensar bastante essas plantas de suporte, plantando em grande quantidade de proximidade, é uma estratégia bem comum nas agroflorestas, mas devemos entender o balanço de vantagens e desvantagens. O lado contra é evidente. Quanto mais planta de suporte, mais trabalho de manejo você terá, já que serão muitos troncos e ramos para podar periodicamente. Um erro de alguns iniciantes é pecar pelo excesso, sem estar preparado para a manutenção. Se você plantar além do que consegue podar, a situação pode escapar e suas culturas principais acabam sombreadas demais. Por outro lado, os benefícios de um alto adensamento de plantas auxiliares são enormes. Em primeiro lugar, você produz muito mais matéria orgânica localmente, em vez de depender de trazer insumos de fora. Cada poda desse adensamento enriquece o solo com camadas de folhas, galhos e troncos picados. Aquela mistureba de matéria orgânica e todas as suas qualidades que a gente não cansa de repetir por aqui. Outra vantagem que a gente também fala o tempo todo e vale também repetir é a criação do microclima favorável. O sombreamento inicial e a umidade conservada aliviam o estresse hídrico e térmico nas mudas mais sensíveis que você planta junto. Muitas vezes é a diferença entre uma muda pegar ou morrer no primeiro verão. Grande parte das espécies de serviços usadas como suporte são pioneiras da natureza. Aquelas plantas que começam o trabalho para o lugar virar floresta. E por isso mesmo, tem certas características úteis: crescimento rápido, alta produção de sementes e tolerância a solos pobres e degradados. Essa é exatamente a descrição de plantas como leucenas, feijão guandu, mamonas, eucalipto, entre outras muitas usadas em agrofloresta. Elas aguentam condições difíceis e ainda repovoam sozinhas. Produzem tantas sementes que costumam germinar espontaneamente pelos canteiros, reforçando continuamente o adensamento. E às vezes até pode ser demais, exigindo raleio manual. Mas isso não deve ser visto como um problema, e sim como parte da estratégia de cultivo agroflorestal. Quanto mais você poda, mais a matéria orgânica entra no solo, e mais vigorosamente suas pioneiras podem rebrotar, capturando luz e carbono para continuar alimentando mais ainda o sistema. São plantas de apoio que preparam o caminho, principalmente no começo da sucessão, para aquelas culturas de longo prazo, ou também preparando o solo para hortas perenes, cumprindo a função que a natureza atribuiu a elas nos ambientes degradados: serem rústicas, de ciclo curto e alta resiliência. Essas espécies de suporte funcionam como curativos verdes para o solo exposto. A natureza, afinal, é sábia em escolher as plantas certas para cada função ecológica. Já reparou como plantas pioneiras que nascem sozinhas em solos nus ou compactados, muitas das vezes levam a fama de invasoras ou mato agressivo? As pessoas veem um terreno abandonado, tomado por carrapichos, braquiárias, mamonas e logo pensam em mato indesejado. Mas, na verdade, essas espécies estão ali justamente porque o ambiente foi destruído. Elas evoluíram para serem a linha de frente na recuperação de áreas degradadas. Sempre que puder, lembre-se, o solo está constantemente querendo ser floresta. E sempre vai dar o passo inicial para chegar lá.
E ele começa com as pioneiras. São chamadas de pioneiras por um motivo. Chegam primeiro para cobrir o solo e criar condições para as próximas plantas da sucessão. Longe de serem vilãs, elas estão prestando um serviço ambiental inicial, estabilizando a terra, trazendo de volta a cobertura verde, reciclando nutrientes e muitas vezes até removendo toxinas do solo. Então, um erro comum é lutar contra essas plantas a todo custo, sem entender por que elas estão ali. Mas podemos usar a força das pioneiras a nosso favor no desenho agroflorestal. Uma técnica muito útil é introduzir deliberadamente certas pioneiras benéficas para acelerar a regeneração do solo. A mamona é um ótimo exemplo. Trata-se de uma pioneira rústica que germina fácil, cresce rápido e produz bastante biomassa em poucos meses. E fora que é muito bom podá-la. Seu sistema radicular é profundo e vigoroso, capaz de descompactar o solo naturalmente enquanto busca água nas camadas mais baixas. E alguns estudos indicam que ela consegue retirar metais pesados do solo. No episódio do Entre Nós com Maria Rita, ela conta pra gente o trabalho com a mamona no seu sistema agroflorestal. Plantar mamona em áreas adensadas, onde houve pisoteio intenso, pode ajudar na quebra daquele solo duro, permitindo melhor a infiltração da água. Além disso, a mamona tolera solos de baixa fertilidade e demanda pouca água para completar o seu ciclo. Características ótimas para começar a cobrir terrenos degradados ou que não têm tanto acesso à água. Ela ainda traz um bônus: suas folhas largas que sombreiam e protegem melhor o chão. E quando são podadas, ao final do seu ciclo, formam matéria orgânica rica. Não à toa, a famosa torta de mamona é um fertilizante muito conhecido. Em vez de encarar o mamoeiro como mato, podemos plantá-lo propositalmente como um aliado, colhendo seus benefícios e depois o retirando quando não for mais necessário. O mesmo raciocínio vale para outras plantas pioneiras que alguns chamam de invasoras. Lembre-se que elas são parte do processo sucessional, cabendo a nós manejá-la no momento correto. Mantendo-as sob controle com constantes podas, principalmente durante a sua floração, elas cumprem seu papel de melhorar o ambiente e então dão lugar a espécies secundárias e climáticas que virão depois e que temos mais interesses. Sabe aquele capim-elefante, bem alto que se alastra e produz muito? Já vi propriedade em transição agroecológica que começou a utilizar o capim-elefante como matéria para a cobertura do solo no seu sistema agroflorestal que estava sendo implementado. As pioneiras invasoras não precisam ser lidas como inimigas. Cada invasora que surge num terreno degradado está respondendo a um chamado urgente do ecossistema. É a solução viva para um problema criado pela perturbação descontrolada. A sabedoria está em entender essa linguagem e cooperar com ela, e não combatê-la. Rumo a mais complexidade, rumo a mais vida. Todos os seres do planeta trabalham nesse caminho. A formiga trabalha assim, a braquiária trabalha assim, o eucalipto trabalha assim, a araucária, a erva mate, a espinheira santa. Pode ser o lugar mais destruído, pode ser esse lugar que a gente está, né, que a terra está dura, está compactada. O que vai crescer aqui? Não é um cedro, não é uma araucária, não é uma gabiroba. A gente pode jogar semente aqui que não vai. Por quê? Não tem condição para essas plantas crescerem nesse momento. As plantas mais adaptadas estão aqui. Você vai ter gramíneas, né, capim, carqueja, tansagem. E o que essas plantas estão fazendo aqui? Elas estão construindo condições. Estão quebrando o solo, estão bombeando nutrientes, trazendo de baixo, trazendo para cima, gerando matéria orgânica. E essas plantas, elas estão criando condições para espécies mais exigentes poderem vir ou menos exigentes? Mais. Né? Isso não é tão tratado na agronomia, na academia. Né? Não se fala tanto dessa sucessão sistêmica. Né? E a gente chamava esse sistema aqui de um nome
que aí trabalhando muito em terra indígena, os terrenos falam assim, não chama mais esse nome, vamos dar outro nome melhor, né? A gente chama isso aqui de colonização. Né? E eles sugeriram que a gente chamasse isso aqui de retomada. Né? Sistema de retomada. É dos terrenos, E agora essas plantas aqui vão criar condições para plantas mais exigentes poderem vir ou menos exigentes? Mais, né? Quem começa a vir agora? Primeiras arboretas, né? Manacá. Imbaúba, Manacá. Pessoal, todo mundo concorda que esse caminho acontece? Aqui então vai outra dica valiosa, principalmente para você que está começando. Tenha sempre por perto de casa uma espécie de laboratório agroflorestal. Uma área pequena e acessível onde você faz testes antes de aplicar em larga escala. Essa ideia se conecta ao cuidado de não abraçar mais do que pode manejar. Em vez de plantar de uma vez 5 hectares com uma receita alheia, você monta primeiro um canteiro experimental perto da sua sede, ou atrás no seu quintal, para que você possa observar de perto o comportamento das plantas. Nesse local de testes, você pode experimentar podas diferentes, qual a intensidade e frequência ideal para cada espécie. Ver quais plantas se adaptam melhor ao seu microclima e ao solo específico da sua propriedade. Você pode treinar enxertias, estaquias, testar espaçamentos, consórcios e tudo em pequena escala. É muito melhor descobrir que certa frutífera não tolera geada ou que tal leguminosa não rebrota bem após o corte em um experimento controlado do que só perceber isso depois de tê-la distribuído por todo o sítio. Além disso, manter experimentos perto de casa incentiva a observação constante. Todo dia você passa e dá uma olhadinha, percebe um detalhe, nota se alguma praga apareceu ou se alguma planta floresceu. Essa observação atenta e contínua é uma das ferramentas mais poderosas para acertar o manejo de uma agrofloresta. E fica muito mais fácil quando o experimento está debaixo do nosso nariz. Ao longo dos anos, o pedacinho de terra ao redor da casa vira uma vitrine de espécies testadas e aprovadas, ou reprovadas. Só depois de validar no seu laboratório que algo funciona bem, é que vale a pena ampliar para áreas maiores. E aqui é importante lembrar, não existe aquela planta perfeita para o seu plantio. Bom, até existe na teoria. Aquela que combinaria perfeitamente com seu solo, clima, função e seus objetivos numa relação impecável. Mas dificilmente você vai encontrá-la logo de primeira. A busca pela espécie ideal é um caminho de escuta, não de receita pronta. E por isso sugerimos um espaço de teste, pois o que prospera no vizinho pode hesitar no seu terreno. O que era para ser um grande produtor pode se revelar extremamente frágil diante de um verão muito intenso. E tá tudo bem, a agrofloresta nos ensina que o foco nunca deve ser uma estrela solitária, mas o conjunto, o coro. A verdadeira segurança não está em uma única espécie salvadora, mas na rede. A diversidade é sempre o foco e a sabedoria. Enquanto uma planta pode falhar diante de uma praga, outra resiste. Enquanto uma sofre com a seca, outra aprofunda suas raízes e segue verde. Enquanto uma completa seu ciclo e sai de cena, outra está pronta para ocupar seu lugar. E é essa teia de relações, de funções e de tempos que transforma um plantio em um agroecossistema. Nessa mesma linha de pensamento, cuidado com a tentação de seguir passo a passo o sistema de uma outra pessoa, copiado de algum curso, livro ou vídeo, sem adaptar à sua realidade. Cada sítio tem características únicas de clima, solo, relevo, disponibilidade de água, fauna local. E para ser sincera, a gente poderia ficar aqui por horas listando essas características únicas do território. O que deu certo em um lugar pode não funcionar da mesma forma em outro. Uma área de teste é importante justamente para ajustar as recomendações gerais ao contexto específico. Posso dar um exemplo pessoal.
Meu sítio fica numa região de transição entre Mata Atlântica e Cerrado. Teoricamente, um clima quente e úmido grande parte do ano, típico de uma mata tropical. Mas por estarmos numa altitude relativamente alta, as noites são bem frias mesmo no verão, e isso impede o crescimento de algumas plantas tipicamente atlânticas. Descobri isso na prática. Certas espécies que, em teoria, deveriam ir bem no meu bioma, simplesmente não se desenvolvem. Travam no inverno ou sofrem com as amplitudes térmicas muito grandes. Vejo aqui a cidade de Sete Lagoas cheia de caju por todo lado, florindo e frutificando. Enquanto os meus aqui, tadinhos, são sofridos. Ou seja, no caso do Zé, apesar de o bioma predominantemente ser Mata Atlântica, há pitadas de cerrado e um microclima serrano que muda completamente as regras do jogo. Gêneros famosos de floresta úmida podem falhar, enquanto plantas mais adaptadas ao cerrado ou a altitudes maiores se saem melhor. Se ele tivesse simplesmente imitado o design de uma agrofloresta de Mata Atlântica de baixada, teria tido muitas perdas. Então a gente não cansa de repetir. Não existe receita universal em agrofloresta. Use referências externas como guia, mas esteja sempre disposto a observar e modificar. Monte parcelas piloto para ver o comportamento das espécies no seu chão. Conversar com agricultores vizinhos ainda é uma ótima forma para saber o que pega ou não pega na região, mas sempre respeite as dicas que a natureza local te der. Assim, você evita erros caros e decepções, adaptando o sistema sob medida para o seu ambiente. Fiquei sabendo dessas conversas de plantar com árvores também, meio que com técnica de agrofloresta. Eu quis também começar a introduzir isso aqui. E aí, aos poucos, eu fui colocando aí, botando umas árvores. O que atrapalha um pouco é que eu não fico direto aqui e às vezes as coisas precisam de um cuidado mais contínuo. Mas ao mesmo tempo o fato de eu não estar aqui todo dia acaba sendo divertido porque eu vejo aos saltos assim, o desenvolvimento das plantas. Numa semana eu planto uma semente, volto 5 dias depois, a semente já está em cima, já está fora da terra, brotando. E aí depois eu venho 15 dias depois, ela já está em outro patamar. E é muito divertido ver esse desenvolvimento assim. É muito bacana. Um ponto interessante que às vezes confunde quem está aprendendo sobre sucessão ecológica. Nem sempre uma espécie de ciclo rápido é sinônimo de espécie de início de sucessão, com uma baixa exigência. Pegue o caso de muitas das hortaliças tradicionais, como a alface, o rabanete, o coentro e a abobrinha. Plantas de horta que semeamos e em poucas semanas já estão prontas para se colher. Pelo ritmo acelerado delas, poderíamos pensar, nossa, isso deve crescer até em areia pura. É planta de sucessão primária, pouco necessidade de nutrientes. Só que não é bem assim. Na natureza, muitas das hortaliças e ervas alimentícias que conhecemos têm sua origem em ambientes de clareira de florestas ou bordas de mata, onde existe bastante luminosidade, mas também solo rico em matéria orgânica. Elas evoluíram para germinar e crescer rápido quando surge uma oportunidade, como por exemplo, uma árvore que caiu abrindo uma clareira na mata. Mas essa oportunidade geralmente aparece depois que o ecossistema já enriqueceu o solo por anos. Ou seja, a hortaliça espera um grande distúrbio que traga luz abundante para explodir em crescimento e completar seu ciclo de vida curto. Porém, ela aproveita toda a herança de fertilidade acumulada ali pelas gerações anteriores de plantas. Ou seja, é exigente em nutrientes e com quantidades de sombra e luz. Pense então numa floresta madura. O solo é profundo, cheio de humus e nutrientes retidos. Se surge uma clareira, é o berço perfeito para plantas anuais ou bianuais crescerem rapidamente. Em contraste, num solo nu, recém-aberto e pobre, muitas hortaliças não se desenvolvem bem sem uma adubação pesada.
Elas até germinam e crescem um pouco, mas dificilmente chegam a crescer folhas robustas ou sequer dar flores ou frutos vigorosos, pois faltam os minerais e a estrutura que precisam. Não cometa então esse erro de tratar as hortaliças como completamente pouco exigentes. Elas exigem sim solo de qualidade e precisam de bastante luz. Por isso faz sentido planejá-las junto de uma adubação robusta no seu solo, claro, se for necessário, ou fazer uma plantação anterior com diversas pioneiras, para serem completamente podadas e recomeçar de novo com as hortaliças. Você pode primeiro cultivar leguminosas e adubação verde no canteiro, ou a mamona que a gente já citou, incorporando sua biomassa sempre no solo. Depois de uma poda drástica planejada, você semeia as hortaliças. Com o solo já regenerado e muita luminosidade entrando, elas vão se desenvolver com vigor e rapidez impressionantes. Exatamente como fariam numa clareira de mata, aproveitando a oportunidade. E é assim que conciliamos o ciclo curto delas com a lógica sucessional ecológica. E lembre-se, rápido não é sinônimo de rústico em termos de exigência. Muitas plantas rápidas são, na verdade, filhas de solo bom, só esperando o sol brilhar nelas para decolarem. E aí existem alguns princípios, né? Um princípio básico para a gente é uma sucessão que a gente vê que ela não é só de plantas, né? Não é o rabanete vai criar o milho, que criou o mamão, que criou o guapuruvu, que criou o cedro e virou a floresta. Não é só uma sucessão de plantas, é uma sucessão sistêmica. E isso é um processo que ele acontece no mundo inteiro. É um caminho do simples para o complexo. Pode ser o lugar mais destruído do mundo, pode ser o Vale do Paraíba em São Paulo. Pode ser esses pastos degradados que a gente vê por todo lugar aqui. Isso aqui era floresta. Isso aqui era floresta. De ponta a ponta, essa região aqui era floresta. A gente tinha floresta aqui. O Vale do Paraíba era floresta, Ribeirão Preto era floresta, Londrina era floresta. Zona da Mata, que hoje só tem zona e tirar a mata, era floresta. Zona da Mata Mineira também era floresta. Zona da Mata Pernambucana era floresta. A gente era um país florestal. O Paraná, onde eu moro, diz que era 88% florestas. Há menos de 200 anos era floresta. Hoje a gente tem 5% de floresta no estado. A gente era um país florestal. Quando a gente fala em extrato, muita gente imagina uma coisa fixa, como se cada planta nascesse com uma plaquinha dizendo eu moro no andar térreo ou eu moro lá em cima. Mas extrato, do jeito que a gente usa para pensar uma agrofloresta, é muito mais do que uma imagem do ponto mais alto da jornada da planta. É sim o momento máximo dela, quando ela está com o tamanho, a copa e a arquitetura dos seus comportamentos completos, ou no ponto de colheita. É ali que ela revela de verdade qual espaço ela quer ocupar. Só que tem um detalhe importante. Isso não quer dizer que ela precise desse mesmo nível de luz desde o começo. E aí entra a sucessão ecológica como uma espécie de lógica de infância e maturidade das plantas. Muitas espécies que são de final de sucessão, aquelas que viram árvores grandes, madeira densa, copa mais estruturada, conseguem passar boa parte da juventude vivendo na sombra. Elas brotam, crescem devagar, vão se ajeitando por baixo, meio que esperando a chance delas. Elas não estão erradas por estarem na sombra, elas estão fazendo o que sabem fazer. Sobreviver com pouca luz enquanto constroem raiz, tronco e tempo. E isso tem prazo. A sombra funciona como berçário, não como um destino final. Chega um momento em que essa planta precisa ocupar o extrato que é dela. Precisamos abrir a copa enquanto ela ganha altura, pega vento e recebe mais luz direta. E principalmente precisa chegar numa quantidade de luz que seja a faixa ideal para ela produzir bem. Porque uma coisa é sobreviver na sombra, outra coisa é produzir de forma ideal. E aí mora um erro comum de manejo. Achar que porque a planta não morreu na sombra, então ela está bem. Ela pode estar viva, até bonita, mas travada. Pode ficar anos só mantendo folha, sem entrar numa frutificação forte, sem encher de flor, sem expressar o seu potencial.
Em muitas frutíferas e árvores de valor, a produção boa vem quando ela tem espaço e luz suficiente para fazer fotossíntese com folga, acumular energia, formar madeira e aí sim investir em flor e fruto consistente. Por isso que extrato e sucessão não são só teorias bonitas. Elas viram cronograma e viram decisão prática. Quem vai sombrear quem, por quanto tempo e o quanto você precisa intervir. Em vários casos, o manejo que destrava a produção não é adubo comprado. É luz. É abrir clareira na hora certa, tirando ou podando plantas que já cumpriram seu papel, para que aquela espécie mais tardia finalmente suba para o extrato dela e encontre então a dose de luz onde ela rende de verdade. Para colher milho já, deu para colher bastante abóbora, pimenta. Para a gente implantar aqui, como não tinha biomassa, a gente roçou essa área toda e carregamos para cá para dentro o capim. E foi bastante trabalho de mão de obra para a gente conseguir fazer isso. E uma das chaves, para a agrofloresta funcionar de uma forma de a gente ter independência, a gente conseguir produzir o nosso adubo dentro do sistema. Aqui a gente pode inserir o magaridão, que ele consegue mobilizar o fósforo do solo, colocar mais capim aqui para poder, um capim que gere mais biomassa do que esses nativos aqui que não estão gerando tanta biomassa, para a gente conseguir chegar num ponto de conseguir ter todo o nosso adubo gerado aqui. Nós temos aqui a fábrica de nitrogênio, o Guandu, trabalhando junto com os micro-organismos do solo para fixar o nitrogênio, tornar disponível para todas as plantas. Agora, um conselho encorajador. Não tenha medo de reiniciar partes do seu sistema agroflorestal quando necessário. Às vezes, por inexperiência, cometemos erros no primeiro desenho. Faltou plantar algum extrato ou escolhemos espécies inadequadas. Ou certa área ficou muito sombreada. Ou então chegou um momento em que aquela primeira leva de espécies pioneiras já cumpriram o papel e começa a decair em produtividade. Ou simplesmente você mudou de foco no seu sistema, conheceu outras espécies e etc. A gente muda e o clima também. Nessa hora, muita gente hesita, pensando que vai desmanchar o que foi feito e que seria um retrocesso ou assumir um fracasso. Mas a realidade é que podar pesado e replantar pode ser a melhor coisa a fazer pelo seu sistema no futuro. Uma poda drástica, cortando várias árvores de serviço bem rente ao chão, por exemplo, ela abre espaço de luz de repente, dando oportunidade para introduzir novas camadas que estavam faltando, ou novas espécies que você pode adicionar. Além disso, lembre que, depois de alguns anos de manejo, o solo agora está bem mais forte e vivo do que no início. Ou seja, um reinício não é voltar à estaca zero, e sim começar uma segunda etapa sobre os ombros da primeira. O banco de sementes no solo, a matéria orgânica acumulada, os micro-organismos instalados. Tudo isso permanece e favorece o próximo ciclo. Após uma roçada radical seguida de replantio, a velocidade e vigor do crescimento na segunda vez são impressionantes, muito maiores que no começo do sistema. Aquilo que antes demorava 1 ano para fechar, agora em 6 meses já cobriu tudo. Tamanha a fertilidade e memória ecológica que ficou no chão. Portanto, não encare uma renovação como algo ruim. Pelo contrário, faz parte da dinâmica cíclica de uma agrofloresta. Na natureza, eventos assim acontecem. Um incêndio florestal ou uma tempestade podem derrubar um trecho inteiro de mata, que depois renasce aproveitando a base ecossistêmica do que sobrou. A ideia, então, é simular de forma controlada esses reinícios, para que a gente possa aumentar a produtividade e também ajustar o rumo. Se alguma árvore não está indo bem, se tal área ficou improdutiva, ponha abaixo o que for preciso, sempre, claro, aproveitando sua biomassa, e plante de novo, aprendendo com a experiência e refinando o seu desenho. Com o solo melhorado, as chances de sucesso são mais altas. Outro erro que pode comprometer todo o trabalho é achar que depois de montado o sistema, podemos simplesmente abandoná-lo e deixar a natureza seguir sozinha indefinidamente.
É verdade que um dos objetivos da agrofloresta é que ela se torne autossustentável, dispensando boa parte do trabalho humano com o passar do tempo. Mas autossustentável não significa sem manejo nenhum. Abandonar por completo a área, especialmente nos primeiros anos, podem criar problemas silenciosos. Lembre-se que as espécies cultivadas, frutas, madeiras e hortaliças foram colocadas ali com certos objetivos produtivos. E muitas não se comportam exatamente como numa mata intocada. O processo de manejo contínuo é o que mantém o sistema saudável e na rota certa dos nossos objetivos. Um ponto crítico é a entrada de luz em doses equilibrada ao longo do tempo. Muitas plantas se adaptaram a esse regime dinâmico de luminosidade. Vivem na sombra, mas esperam um pulso de sol de vez em quando para frutificar e florescer. Nas agroflorestas, se não cuidarmos das podas, as árvores mais altas podem fechar completamente o dossel e manter um sombreamento constante no subbosque, além de ficarem elas próprias altas e esguias demais. Resultado, aquelas plantas de extrato mais baixo que gostam de sombra podem até sobreviver, porém não terão estímulos para produzir flores ou frutos, pois na ecologia original delas contavam com clarões periódicos. Já reparou, por exemplo, que certas frutas nativas dão melhor produção quando recebem um pouco mais de luz em determinada época? Ou que algumas hortaliças tolerantes à sombra ainda precisam de um veranico iluminado para ir à semente? O manejo das árvores superiores imita essas ondas de luz naturais, beneficiando a saúde do conjunto. Além do aspecto produtivo, tem também a questão da segurança e praticidade. Se você deixar árvores crescerem desenfreadamente por 5 a 10 anos, sem nenhuma poda, depois, quando precisar intervir, pode encontrar verdadeiros gigantes. Aí, podar vira uma operação de risco, com galhos enormes caindo, que podem danificar culturas importantes ao redor, ou, claro, até machucar alguém. E isso exige muito esforço físico. Eu mesmo estava em cima de um eucalipto de uns 20 metros tem poucos dias, cortando seus troncos do tamanho do meu braço. Em contrapartida, se você mantém uma rotina de manejo, podas regulares, desbaste de indivíduos que já cumpriram função, colheita de madeira no tempo certo, o sistema fica mais estável e previsível. As árvores grossas não surpreendem caindo em cima de outras, porque você já as conduziu antes que ficassem problemáticas. As plantas de extrato médio e baixo permanecem vigorosas, pois recebem claridade suficiente em ciclos controlados. E o melhor, o seu agroecossistema continua belo e produtivo, sem entrar naquele estágio de mato bruto que dificulta até entrar e circular. Portanto, resista à ideia de simplesmente largar a agrofloresta à própria sorte cedo demais. A natureza sabe fazer sozinha com certeza, mas no contexto que nós criamos, é preciso guiá-la um pouco mais. Com o tempo, o manejo tende a diminuir de intensidade, mas nunca é zero. Pense menos em manutenção trabalhosa e mais em conviver em parceria. Você intervém aqui e ali, em troca colhe os frutos e os benefícios. Essa sinergia humano-floresta é a essência do sistema agroflorestal. Um jeito simples de olhar para consórcios, sem romantizar demais, é pensar em 3 coisas: luz, raiz e mão de obra. Luz, porque tem planta que pede sol direto, e tem planta que produz melhor com sombra filtrada. E a gente promete que é a última vez que vamos repetir isso. Raiz, porque tem espécies que trabalham mais na camada superficial, e outras que vão lá embaixo buscar água e abrir caminho. E quando você acerta esse encaixe, o solo vira um prédio com vários andares, subterrâneos também. E mão de obra, porque não adianta montar um consórcio incrível no papel, se na prática, na época da colheita das podas, você não consegue nem entrar no meio da área sem quebrar planta de interesse com a canela. Tem consórcio que é lindo de foto e péssimo de viver. E no plantio, a vida real sempre vence a foto.
Então, o objetivo do nosso SAF, ele é com foco de produção de frutas de ciclo curto. Frutas são elas o maracujá, o mamão e a banana. Além, a gente pensou num desenho que nos traga incremento de renda. Por isso que além das frutas, a gente colocou pepino japonês, a gente colocou abobrinha menina, a gente colocou milho, a gente colocou pimenta cambuci, pimenta dedo de moça, açafrão. Nosso SAF estava preparado para receber essas frutas e a gente colocou outras culturas de ciclo curto para ter um incremento de renda. A gente pensou no nosso SAF também com espécies que forneçam a biomassa, que forneçam adubação verde, né? Então, espécies como o feijão de porco, como o feijão guandu, espécies nativas como a mutamba, a trema, o mata-pasto, o ingá, são todas espécies que foram pensadas para fornecer biomassa para o nosso sistema, para que a gente possa podá-las e dinamizar esse sistema. E tem mais, além do foco produtivo, do incremento de renda, da adubação verde, a gente também pensou em espécies que vão restaurar a área. Se porventura nós não quisermos reiniciar o ciclo após 2 anos, a gente tem muitas espécies nativas que vão dar continuidade à sucessão natural. Então, cada linha de árvore, ela foi pensada com pelo menos 20 espécies diferentes em diversidade. Então, cada linha de árvores tem pelo menos 150 árvores ali. Algumas dessas espécies que a gente colocou são as seguintes. Para poda, tem a mutamba, tem a trema, tem o ingá, tem a aroeira, tem o mata-pasto. Para madeira, tem a aroeira brava, tem a aroeira verdadeira, tem o mogno. Para frutas, tem a goiaba, tem a graviola e também tem algumas espécies com foco em medicinais, como o pau-d'alho, o mulungu e tantas outras espécies aí. Existe também a ilusão das plantas companheiras como se fosse algum tipo de magia. Planta essa do lado dessa que elas se ajudam. Às vezes ajudam sim, mas na maior parte do tempo o que ajuda mesmo é você acertar o manejo e o ambiente. A planta não é sua terapeuta, ela é um organismo tentando sobreviver. Algumas espécies atraem inimigos naturais, outras confundem pragas, outras mudam o microclima e a umidade ao seu redor. E isso pode reduzir problemas. Mas se você erra a densidade e deixa tudo abafado, o consórcio vira um convite para fungos, para bichos sugadores e para o desequilíbrio. Então sim, pensem em diversidade para quebrar ciclos de pragas, mas pensem também em circulação, em acesso, em poda, em luz entrando, em pulsos. Consórcio precisa também respirar. Um ponto que muita gente esquece é que consórcio tem que considerar não só a biologia, mas a logística. Onde você vai passar com o carrinho, com o balde, com a enxada? Onde você vai depositar a biomassa da poda? O que você vai colher mexe muito no solo, como a mandioca, por exemplo? Onde você vai pisar sem compactar a área de raiz das culturas de interesse? Tem consórcios que, se você não planeja os corredores, viram um labirinto de espinhos, troncos e folhas. E aí a tendência humana é abandonar o manejo por cansaço. E abandono em agroflorestas costuma cobrar juros altos. Então desenhe o consórcio com espaços de circulação e com pontos de trabalho. Às vezes, abrir uma faixa de acesso bem pensada aumenta muito mais a produtividade do que enfiar mais 2 espécies naquela mesma faixa. E tem um detalhe de maturidade no consórcio que é importante. Consórcio bom aceita correção sem drama. Você plantou, observou e percebeu que uma espécie está sobrando e a outra está faltando? Raleie, replante, mude a densidade e ajuste. Não existe consórcio perfeito desde o primeiro dia. O consórcio é uma conversa com um lugar. Só que diferente de conversa de gente, quem fala mais alto é o crescimento. Quando você aprende a ler os sinais cedos, o manejo fica leve. Quando você insiste em um consórcio que não encaixou, o manejo vira briga. Então a dica final aqui é: monte consórcios com humildade e com ferramenta na mão. Planeje, sim, mas planeje com quem deixa portas e janelas. Se uma planta te mostrou que ali não é o lugar dela, escute. Se uma planta está empurrando a outra, intervenha. Consórcio, no fundo, é isso. Um arranjo de convivências guiado por você, onde cada espécie tem seu momento de brilhar
e seu momento de sair de cena, deixando o palco melhor do que encontrou. E essa conversa com o lugar, quando a gente amplia para uma propriedade inteira, pode ser simplificada e ainda assim usando dos processos naturais como aliado. O consórcio em larga escala muitas vezes se organiza como um desenho estratégico de fileiras. São linhas de árvores de diversas alturas, portes e funções, quebrando os ventos, fixando nitrogênio e produzindo madeira e fruta, o que cria um corredor de vida e microclima. E no espaço entre essas linhas, o solo então recebe os cultivos de ciclo mais curto, as hortaliças ou grãos, ou até mesmo arranjos mais clássicos e resilientes, como o café. Esse modelo não é por acaso. As linhas de árvores estruturam a paisagem, facilitam o manejo mecanizado ou semi-mecanizado e definem claramente os corredores de serviço que evitam um labirinto. Enquanto isso, as plantas de cultivo aproveitam a proteção, a ciclagem de nutrientes vindo das podas constantes e a umidade mais estável gerada pela sombra. O café, por exemplo, deixa de ser um solitário sob o sol escaldante e se torna parte de uma comunidade. As árvores lhe oferecem abrigo, as leguminosas lhe alimentam as raízes, e os espaços entre as ruas permitem a colheita e os cuidados sem compactar seu sistema radicular. É a estratificação posta em prática em grande formato. Você gerencia não só plantas individuais, mas andares inteiros da floresta, cada um com seu ritmo e sua função. A produtividade deixa de ser medida apenas no saco de grãos e no cesto de frutas, e passa a ser contabilizada também na saúde do solo, na recarga de lençóis freáticos, na atração da vida selvagem, na beleza da paisagem e, claro, na redução dos riscos. É a agrofloresta mostrando sua vocação para regenerar não apenas um canteiro, mas uma propriedade inteira. E tem uma dica final: dê passos curtos. A floresta pode parecer deslumbrante nos livros, vídeos de YouTube, o Instagram da vida e nos nossos sonhos. Mas a realidade, muitas vezes, é você debaixo do sol quente, suando, sendo mordido por formiga, esquivando de marimbondos, com terra grudada na sola da bota e a mente cansada. E quando tudo falha, é fácil colocar a culpa no sistema. Não é viável ou dá muito trabalho. Plante de acordo às suas necessidades e principalmente capacidades. Aprender com o plantio é essencial, porque ninguém nasceu sabendo. E vocês, nossos queridos ouvintes, sabem o tanto que a gente ama o que a gente faz. Mas não podemos também não falar que não falamos das flores, ou da falta delas. É nessa hora que você precisa se lembrar dos seus objetivos, porque a beleza do sistema não apaga a casca do trabalho. E sim, vai ficar cada vez mais complicado. As mudanças climáticas já não batem à porta. Elas estão acendendo uma churrasqueira na sala, com secas mais longas, chuvas desencontradas, calor fora de época, e não vai ser a gente aqui que vai tentar fingir que não tem nada acontecendo. Tudo isso exige ainda mais atenção, mais flexibilidade, mais resiliência, tanto da terra quanto de quem cuida dela. Então comece pequeno, simples e confie na floresta. E é justamente por acreditarmos na agrofloresta e na agroecologia que seguimos. Porque esses sistemas não são apenas uma forma de plantar, são uma forma de responder. São sistemas que aprendem, se adaptam e regeneram. E nos ensinam que cada pequeno ajuste, uma muda realocada, um consórcio repensado, uma poda no momento certo, é um ato de esperança prática. Não se constrói uma floresta com atropelos, mas com gestos contínuos, observação afiada e uma confiança tranquila de que a natureza, quando escutada e apoiada, sabe encontrar o seu caminho e nos levará junto. Por isso, não tenha pressa em ver uma mata adulta. Celebre o broto que surgiu, o solo que ficou mais fresco, os passarinhos que voltaram. E quando o cansaço ou o sol apertar, respire fundo e lembre, você não está só produzindo alimentos. Você está tecendo um ecossistema. E, claro, não está sozinho nessa.
Nós, aqui, já somos 3 pelo menos. E cada passo curto, consciente e ajustado à realidade do dia a dia é o que vai garantir que, no longo prazo, a floresta e você sigam em pé, fortes e capazes de enfrentar o que vier pela frente. Ao trabalhar com estratificação e sucessão ecológica na sua agrofloresta, vale a pena estar atento a esses pontos práticos. Evite a visão rígida de que o sistema é algo estático ou que existe fórmula pronta. Em vez disso, observe um mosaico de processos. Teste, aprenda e adapte constantemente. Faça escolhas estratégicas como enxertar na hora certa, começar simples, adensar com consciência, dar espaço à natureza, mas sem perder de vista as rédeas do manejo. Assim, você aproveita o melhor dos dois mundos. A sabedoria ecológica das florestas, aliada à intencionalidade humana de cultivar e colher. Desse equilíbrio nascem os sistemas agroflorestais mais resistentes e produtivos, aqueles que encantam por imitar a complexidade do mato, ao mesmo tempo em que nos provêem fartura. Esperamos que as dicas e ideias de hoje ajudem você a evitar armadilhas comuns e acelerar o sucesso do seu sistema agroflorestal. Se você gostou desse episódio e acha que mais gente precisa ouvir sobre agroflorestas e agroecologia, compartilhe com os familiares, vizinhos e com aquele amigo que gosta de ouvir o canto dos passarinhos. Deixe seu comentário contando o que achou, suas perguntas ou experiências. Nós adoramos receber os relatos de vocês ouvintes. Quem sabe sua dúvida não aparece no ar nos próximos episódios. E se quiser apoiar nosso podcast, temos 2 formas. Através do nosso Pix, contato@mudafloresta.com, ou através do Apoia-se, a campanha de financiamento coletivo, apoia.se/mudafloresta. Qualquer ajuda faz diferença para manter o projeto vivo e crescendo. Assim como uma agrofloresta precisa de muitas mãos para continuar a florescer. Florestas ou nada.